Fala galera, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. E o Flamengo vai buscar pelo menos 2 reforços na Europa que não sejam repetitivos. Lembra que o Flamengo foi atrás de jogadores como o Wallace, o Wendel, o Thiago Mendes, que o Flamengo insistiu bastante, jogador do Lille, e a torcida se irritou pelo Flamengo estar insistindo em jogadores que não tinham condições de vir para o Flamengo no momento. E o Flamengo insistiu, fez aquela novela e não conseguiu trazer esses jogadores. E agora o Flamengo promete ir atrás de 2 novos nomes na Europa que não sejam esses nomes que o Flamengo já foi atrás e não teve êxito. Nesse vídeo eu vou estar falando também sobre jogadores que saem do Flamengo esse ano, jogadores que estão em final de contrato e jogadores que podem estar integrando o elenco do Flamengo. Por isso eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para você estar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Vou estar sempre trazendo aqui as informações e eu peço que vocês apoiem o meu trabalho que está só começando. Você que faz o canal crescer e você que apoia porque o nosso Flamengo tá aí. Vou estar sempre trazendo notícias importantes do clube mais querido e mais amado do Brasil. Vou estar falando aqui o nome de jogadores que podem estar saindo do Flamengo esse ano. São pelo menos 8 jogadores que estão em final de contrato. E esses jogadores são Marinho, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Vidal, Everton Ribeiro e Matheus Cunha. Eu vou estar falando aqui a situação de todos esses jogadores que estão em final de contrato. Esse ano é o último ano de contrato deles. E a situação, vou começar falando aqui do Marinho. A situação do Marinho é o seguinte: o Flamengo já colocou o Marinho no mercado. O Marinho pode ser negociado a qualquer momento. Qualquer proposta que agrade tanto o atleta quanto o clube podem fazer com que o Marinho não continue no Flamengo. O Bahia foi atrás do Marinho há um tempo atrás, só que a proposta não alegrou o Marinho e o Marinho quis continuar no Flamengo. Mas o Bahia, que foi comprado pelo Grupo City, pode estar fazendo mais uma proposta pelo Marinho e, dependendo do caso, se o Marinho gostar da proposta e o Flamengo gostar também. Aliás, o Flamengo já quer se livrar do Marinho porque o Marinho não rendeu, foi uma contratação muito aquém daquilo que o Flamengo pode fazer, daquilo que o Flamengo pode ter de jogadores no seu plantel. Então o Marinho pode ser negociado a qualquer momento. Eu vou estar falando aqui a situação de Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o Flamengo pode oferecer mais um ano de contrato para ele. Bruno Henrique, que infelizmente teve uma lesão muito séria, até agora não voltou ao seu ápice, não voltou a entregar um bom futebol, e isso é normal. Mas eu entendo também que o Flamengo não pode oferecer um contrato muito longo para o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é um jogador que já tem mais de 30 anos, ou seja, não vale a pena você oferecer um contrato tão grande a jogadores assim, com essa idade, sabendo que eles podem se machucar, eles podem não entregar o mesmo futebol que eles entregavam quando eles chegaram no clube. Ou seja, é um tiro no escuro. Eu ofereceria mais um ano de contrato para o Bruno Henrique e seria um contrato para ver se ele conseguiria jogar novamente no seu nível técnico que ele entregou nos últimos anos que ele teve de Flamengo antes dessa lesão. E uma situação parecida, mas eu acho que o Flamengo não vai renovar, porque é insustentável renovar com ele, é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio teve um histórico muito chato com lesões que tirou ele de uma temporada e meia, se for somar o tempo todo que ele ficou lesionado no Flamengo. E eu não renovaria com o Rodrigo Caio porque é muito arriscado renovar com ele e ele se lesionar novamente. O Rodrigo Caio, se eu não me engano, tem 29 anos. E ele é um jogador que é muito bom, tem um nível técnico muito alto, tem. Mas quando você não consegue executar suas funções por conta de lesão, isso atrapalha. Isso atrapalha porque ele poderia estar jogando muito bem pelo Flamengo e infelizmente ele não está conseguindo por conta das lesões. E mesmo depois de ter voltado de lesão, a gente vê o Rodrigo Caio não joga. O Rodrigo Caio não conseguiu recuperar a sua vaga de titular. E isso é muito triste pela história que o jogador tem no Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo não deve renovar com o Rodrigo Caio. E eu também não renovaria porque por conta de todos esses motivos que eu falei. E a situação agora, eu vou estar falando do Davi Luiz. A situação dele é bem mais tranquila para ele, né? Porque o Davi Luiz, ele tinha uma situação de, se ele cumprisse um percentual de 20 jogos e 45 minutos, ele teria o contrato renovado para a próxima temporada, recebendo o mesmo salário que ele recebe nessa temporada atual. Ou seja, ele já fez 18 partidas e só falta 2 partidas e mais 45 minutos para ele cumprir esse percentual e ele ter o seu contrato renovado por conta dessa cláusula que ele tem no contrato.
Eu não gostaria que o Flamengo renovasse com o Davi Luiz, sou sincero. O Davi Luiz ele não tem entregado bom futebol, ele tem um salário alto. Mas como tem essa cláusula, com certeza ele vai cumprir, porque falta bem pouquinho para ele cumprir isso. E o Flamengo terá o Davi Luiz na próxima temporada, infelizmente. Eu considero infelizmente porque o Davi Luiz ele tá jogando por nome. Ele não é mais aquele jogador que a gente teve no comecinho quando ele chegou e um jogador que a gente esperava que ele fosse por mais tempo no Flamengo. Mas também tem a idade, Davi Luiz tem 35 ou 36 anos por aí. Ele não é um jogador novo. Também tem isso. Isso tudo pesa para o jogador não conseguir entregar um bom futebol. E a situação do Felipe Luiz, ela já é diferente. O Felipe Luiz ele está no seu último ano de contrato no Flamengo e ele não deve renovar como jogador, mas o Flamengo deve ter planos para ele na comissão técnica, já que ele tem o curso da CBF. E o Felipe Luiz, infelizmente, ele não tem mais condição de jogar. O Felipe Luiz está com 38 anos, é um jogador veterano, um jogador que entregou muito enquanto esteve no seu ápice ali, conseguindo jogar pelo Flamengo. O Flamengo renovou com ele, beleza. Eu não renovaria ano passado por conta da idade, por ele estar sempre se lesionando. O Felipe Luiz ele não jogou até o momento. Ele voltou de lesão agora, mas até agora ele não conseguiu jogar o seu futebol no Flamengo. E o Flamengo tem interesse em colocar ele na comissão técnica permanente do Flamengo. O Flamengo tem planos para o Felipe Luiz. Felipe Luiz que tem interesse em se aposentar como jogador no Flamengo e começar a ter sua vida profissional como um técnico, um auxiliar técnico ali dentro do Flamengo. E a situação de Everton Ribeiro é a seguinte: o Everton Ribeiro está em final de contrato, ele já tem uma idade avançada, ele não é um jogador novo, tem, se eu não me engano, 34 a 35 anos, por aí. Posso estar enganado pela idade dele, vou colocar aqui na edição a idade exata. E o Flamengo pode oferecer um contrato a ele de mais um ano, mais 2 anos, mas com uma redução salarial. Eu acredito que se o Flamengo apresentar uma proposta para ele, ele pode aceitar, mas se vier uma proposta de fora, estavam se especulando um clube árabe querendo fazer uma proposta de 4 milhões por mês de salário para o Everton Ribeiro. E caso ele tenha essa proposta em mãos e o Flamengo queira renovar com ele, mas com uma redução salarial, eu acho muito difícil do Everton Ribeiro continuar no Flamengo, porque 4 milhões por mês e o Flamengo ainda querendo abaixar o salário dele. Eu acho que ele não sairia se fosse por equipes aqui do Brasil, porque aqui no Brasil dificilmente as equipes pagam em dias, a não ser esses clubes que estejam bem estruturados como Flamengo, Palmeiras. Mas, pô, o Corinthians estava com interesse no Everton Ribeiro. Acha que o Corinthians vai pagar o salário dele em dia? Eu não acho. E vamos estar aqui falando sobre a situação do goleiro Matheus Cunha. O Matheus Cunha é um goleiro que mostrou que é um goleiro que joga bem, um goleiro bem atento, um goleiro que ele não teve oportunidade no Flamengo, já está em final de contrato, e o seu empresário busca clubes para ele poder atuar. O Flamengo que já sentou com o jogador e tentou uma renovação, tentaram conversar ali, mas a negociação foi travada. Eu não gostaria de perder esse goleiro, porque eu vi que o Matheus Cunha ele tem personalidade, ele é um rapaz novo ali, e ele pode estar entregando bastante no Flamengo, mas infelizmente goleiro é aquilo, gente. Goleiro dificilmente ele vai ter oportunidade como outros jogadores têm, como um ponta direita tem, como um jogador de linha tem. Então, infelizmente, ele não mostrou muito do seu serviço por conta de ser ofuscado por outros goleiros. Mas eu renovaria com ele, daria mais chance para ele, ainda mais nessa má fase do Santos. E desses jogadores, desses 8 jogadores que eu citei, eu vou estar falando aqui quem realmente pode sair, quem deve sair do Flamengo nesse ano. É o Marinho. O Marinho, o Flamengo não tem interesse em renovar com ele, ele está em último ano de contrato. Se aparecer uma proposta boa, o Flamengo libera, o Flamengo não quer pagar mais o salário dele. O Vidal é outro. O Vidal, ele, desde que chegou, não rendeu, se envolveu em algumas polêmicas. Se eu não me engano, ele se lesionou também. Então, o Vidal, o Flamengo não tem interesse em renovar com ele. Outro que não está nessa lista dos 8, mas é um que deve sair também, é o goleiro Hugo Souza. Infelizmente aí o Neneca ele teve um começo bom, infelizmente não, felizmente ele teve, mas infelizmente no prosseguimento da sua carreira ali no Flamengo, no começo também teve alguns erros dentro de campo, algumas escolhas erradas e outras coisas extra-campo que atrapalharam o desenvolvimento do goleiro e ele não acabou tendo um sucesso ali, acabou que a torcida teve um desgaste com ele e ele não teve prosseguimento na sua evolução como um goleiro no Flamengo.
Infelizmente ele deve sair também, um jogador muito bom. O Hugo Souza é bom, ele só não é bom com os pés e pelas escolhas que ele teve, pelo desgaste que ele teve. A confiança foi embora e ele não conseguiu desempenhar mais o seu bom futebol. Mas ninguém esquece de jogar bola. Eu entendo que se o cara não tá bem, se ele tá enfrentando uma má fase, não é porque ele esqueceu o seu talento. É porque ele não tá sabendo administrar e às vezes a cabeça não tá boa para poder jogar bem. Outro que deve sair também, mas por uma proposta milionária, é o Matheus França. Ele pode sair por até 150 milhões de reais. O Flamengo não seguraria o jogador, porque pode ser uma das propostas mais altas que o Flamengo receberia de jogadores da base. Um dos jogadores mais caros a ser vendidos no Flamengo. O Flamengo tem ele como uma joia, então ele também pode estar saindo. Outro também é o Vitor Hugo. Vitor Hugo que joga muito bem, começou essa temporada jogando bastante. Infelizmente ele não é muito utilizado. O Sampaoli prefere colocar o Vidal no lugar do Vitor Hugo. Mas eu acho que o Vitor Hugo tem muito a entregar. Eu acho que ele some em algumas partidas. Some. Mas ele pode estar se adequando mais ao campo, se adequando mais ao estilo de jogo do Flamengo e entregando mais para que ele possa ser valorizado e vendido num preço mais alto ou ser utilizado como o João Gomes foi bem utilizado no Flamengo até ser vendido. Coloca aqui embaixo o que você acha desse jogador, Vitor Hugo. E quem chega no Flamengo? Quem chega no Flamengo, o mais certo agora é o Rossi, que já tem um pré-contrato assinado com o Flamengo. O Luiz Araújo, que ainda não assinou o contrato porque a janela não abriu, mas já tem um acordo verbal com o Flamengo. O Flamengo até postou ontem nas suas redes sociais. E o Flamengo analisa a situação do volante Pablo Roberto, do Remo. Um jogador muito interessante, um volante caçador, isso que o Flamengo está precisando no momento. Eu acho que se vem para somar no Flamengo, é um jogador de 23 anos e o Flamengo analisa a situação dele para fazer uma proposta. Lembrando que ele não tem uma multa rescisória alta, seria uma multa rescisória de 4 milhões de reais. Então seria tranquilo para o Flamengo tirar ele do time que ele está atuando no momento. E o Flamengo vai atrás de 2 jogadores na Europa. 2 reforços e o Flamengo não quer jogadores conhecidos, jogadores que o Flamengo já foi atrás em outro momento e não conseguiu trazer. Quem são os jogadores que o Flamengo quis trazer e não conseguiu? Foi o Thiago Mendes, que o Flamengo insistiu e não trouxe, não conseguiu trazer porque o clube dele não liberou. O Wallace e aquele Wendel do Zenit, o Flamengo não conseguiu trazer e a torcida se desgastou de tanto o Flamengo insistir nesses jogadores e tendo outros jogadores no mercado para trazer. Então o Flamengo não deve ir atrás mais desses jogadores e deve procurar novos nomes na Europa para estar trazendo para o Flamengo. E um jogador que se disponibilizou para vir jogar no Flamengo foi o Matheus Henrique, ex-Grêmio, ele que está no Sassuolo da Itália. Um jogador que toparia voltar a jogar no Brasil e tem o Flamengo como prioridade. Ele que se ofereceu. O Flamengo não fez uma proposta até então, mas pode analisar a situação do jogador e pode ser mais um reforço que pode estar vindo para o Flamengo nesse meio de temporada. E jogadores que podem vir para o Flamengo, jogadores que já estão certos, são esses. O Rossi tá para vir, porque já tem pré-contrato assinado. O Luiz Araújo, ele tem a situação lá do acordo verbal. O Pablo Roberto foi como eu disse, o Flamengo está analisando a situação dele. E o Matheus Henrique se oferecendo, o Flamengo também pode analisar a situação dele, pode fazer uma proposta. E o Flamengo quer ir atrás de 2 nomes na Europa, como eu tinha dito também. Então o Flamengo vai vir pesado nessa janela de transferência, porque o Flamengo quer compor elenco e quer ter jogadores à altura para poder fazer o Flamengo jogar muito bem e conseguir conquistar títulos nessa temporada de 2023. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que vocês apoiem meu trabalho que está só começando aqui. Engaja comigo, faz o canal crescer, faz o canal se tornar um dos canais maiores aqui do Brasil, falando do Flamengo, falando das notícias mais importantes para vocês estarem sempre ligados, tá bom? Tamo junto, valeu!